Olá, eu sou o Diego, sou professor no curso de Hortas Agroecológicas da Fundac e estamos aqui hoje, mais uma vez na Horta Popular do Alto Jetuba, para falar sobre plantio em pequenos espaços, né? Ou horta em pequenos espaços. Tem um outro vídeo, outros vídeos, vários outros vídeos na plataforma das oficinas culturais da Fundac, abordando outros aspectos, né? Então tem um vídeo lá focado, né, nesse tema, horta em pequenos espaços, no contexto de apartamento, tá? Então, se esse é o seu contexto de apartamento, dá uma olhadinha lá nesse outro vídeo que tem lá. Hoje a gente está aqui para falar de plantio em pequenos espaços, só que num contexto já de quem tem uma terrinha, de quem tem um jardinzinho ali, um espaço de terra para fazer pelo menos um canteiro, tá certo? Então, vamos lá. Então a gente tem aqui um canteiro feito no chão, né? E aqui ele já está semeado. A gente fez um plantio aqui consorciado. A gente tem nesse canteiro alface, almeirão, pimentão, espinafre, rúcula, temos berinjela, jiló, manjericão, tem couve. Então, para você que tem um espacinho aí de quintal em casa, é muito interessante pensar num plantio consorciado, né? Essa é uma técnica que pretende, né, aproveitar melhor os nutrientes do solo e do que você agregou no solo, né, como composto, como algum adubo, é, porque as diferentes famílias de plantas demandam quantidades e qualidades, né, de nutrientes diferentes, né? E dentro das famílias, a variedade desses nutrientes é basicamente a mesma, né? Então, ao invés de se fazer uma rotação de culturas, né, como seria o caso de fazer, você planta de uma vez tudo alface, e aí na próximo plantio você plantaria ou uma folhosa de outra família, ou plantaria mesmo uma planta de raiz, né, uma beterraba, por exemplo. E aí na próxima cultura, né, no próximo plantio, você plantaria um pimentão, por exemplo, que é um fruto, né? No nosso caso aqui, que eu acho interessante para vocês pensarem, além da rotação, é esse consorciamento, né? Então a gente tem plantas aqui que a gente vai colher em momentos diferentes e a gente tem plantas que ocupam estratos diferentes do solo, né? Então a gente tem um aproveitamento melhor dos nutrientes do solo e um aproveitamento aéreo também, né? A rúcula e o espinafre vão sair antes do alface, que vai sair antes do pimentão e que vai sair antes da berinjela, né, por exemplo. Então no final do ciclo de colheita desse canteiro aqui, a gente vai colher por último aqui as berinjelas, né, por exemplo. Pois bem, a gente estava lá na horta falando sobre os consórcios, né? Então eu queria frisar que muito interessante, é muito oportuno pensar em consórcio quando a gente tem canteiros, né? Quando a gente está no contexto de apartamento, com muito vasinho e tal, dá também, mas acaba não sendo muito produtivo, muito legal. Mas no canteiro vale muito a pena. Um outro aspecto é o seguinte: repare que na hora de você plantar, você comprou a sementinha lá, vamos dizer, de alface. Aí você vê no verso, né, do pacotinho de semente, vai estar lá todas as indicações, né, de plantio, da semeadura, do transplante e o espaçamento na hora de plantar a mudinha. Então, no alface, geralmente é 30 por 30, né? 30 centímetros entre linha e 30 centímetros entre as plantas. Agora, você imagina, na hora você vai plantar, você tem um canteirinho lá, né, pequeno, cada centímetro quadrado é muito precioso desse espaço, e aí você tem 1 metro de canteiro. Então,
1 metro de comprimento por 60 centímetros de largura, tá? Então, nesse canteiro, você vai ter um espaço para plantio de alface, que vão caber 6 alface, que vão demorar para crescer, né, do plantio até a colheita, eles vão demorar ali 100, 120 dias, tá? Então, olha só, você tem 3 meses, 4 meses de tempo para aonde a maior parte de solo vai estar sem planta, né? E aí, no mínimo, você vai ter que cobrir, mas assim, é um espaço vazio que poderia estar sendo utilizado, né, para outras plantas que requerem menos espaço, menos espaçamento e, e que tem uma colheita mais rápida, né? Agora pega uma berinjela, por exemplo, ou um jiló. O espaçamento entre linha é de 1 metro. O espaçamento entre planta na mesma linha é de 1 metro ou 80 centímetros. Aí você pega um canteiro de 1 metro, você só vai ter um pé. Vamos pegar um canteiro maior então para fazer uma projeção? Então vamos pegar um canteiro de 3 metros. Nesse canteiro de 3 metros, se você vai plantar berinjela ou jiló, você só vai ter 3 pés, tá certo? Se apertar muito para 80 centímetros, talvez 4. Mas vamos dizer que você vai dar esse espaçamento com mais folga para a planta ter mais sol e tal. Você vai colher ela com 120 dias depois do plantio. Então você tem a maior parte do solo vai ficar ali, né? Sofrendo as consequências do tempo, né? De chuva, de sol, perdendo nutrientes. Quando você aduba tudo, né? Você não vai adubar só aquele ali, aquele lugarzinho onde você vai plantar a muda, né? Você aduba o canteiro todo. Então, vocês percebem? Agora, se a gente vai para um plantio consorciado nesse canteiro de 3 metros, que eu quero ter berinjela ou jiló, então você vai ter as 3 plantas, né, de berinjela ou jiló, mas entre elas você vai conseguir colocar vários pés de alface ou almeirão, por exemplo, que você vai colher antes dele, inclusive antes delas, né, da berinjela ou do jiló. Você vai poder colocar rúcula, você vai poder colocar rabanete, beterraba, salsinha, cebolinha. Vocês percebem? Numa mesma área de canteiro, você consegue, né, com esses consórcios, ter uma produtividade, uma variedade muito maior com a mesma terra. Vocês entendem? Inclusive, tem um consórcio muito bacana, milenar, né, que chama, conhecido como milpa. Nasceu nessa área, né, da América Central, mas ela desceu para cá com os índios, aonde também é conhecida também aqui no Brasil como as Três Irmãs, esse consórcio, né? Que é um consórcio entre milho, feijão e abóbora. Esse consórcio, ele é muito especial, assim, ele tem 5.000 anos de prática, né? Até mais um pouco, e, e é um consórcio muito feliz, é muito inteligente a pessoa, né, ou as pessoas, a cultura que percebeu a potência desse consórcio, porque ele é muito funcional, né? Então, o que que acontece? O milho, ele cresce bem firme, né, e alto. Então, ele serve de haste, ele serve de suporte ou de tutor para o feijão trepador, né? Estamos falando aqui do feijão trepador, que aumenta muito a produtividade quando ele sobe, né? Ele produz também rasteiro, mas produz muito menos, apodrece mais rápido, fica difícil a colheita, né? Enfim, então o milho ele serve de suporte para o feijão trepador. O feijão trepador, por sua vez, produz muito mais, apoiado no milho, né? E a abóbora, ela vai ocupar todo o espaço de terra entre e ao redor dessas plantas, né? Então ele vai cobrir as ruas e as linhas e essa coisa toda. A abóbora, né? Vai cobrir tudo. Então ela faz esse papel de cobertura, né? Que a gente trabalha bastante na agroecologia e na agrofloresta.
ela faz uma cobertura viva, né? A gente trabalha muito com a cobertura morta, com a cobertura seca, e a abóbora ela faz uma cobertura viva, né? Com as folhas dela, ela sombreia. Então, todos aqueles benefícios, né, da cobertura seca, a abóbora faz também com a cobertura viva, né? De proteger contra a luz do sol, proteger contra a chuva direta, proteger do vento, criar um microclima, manter a umidade, né? Tudo isso a abóbora faz, além de produzir aquela abóbora, aquele fruto incrível, né? E o nitrogênio é leguminosa, né? Então ele fixa nitrogênio atmosférico, né? Toda leguminosa tem essa capacidade, né? Ela cria uma simbiose muito feliz, muito interessante, né? Com micro-organismos, com fungos, né? Que se associam nas suas raízes e ela tem essa capacidade de fixar nitrogênio atmosférico no solo, né? Então, o milho e a abóbora se beneficiam muito disso, especialmente o milho, que é uma gramínea e gosta muito do nitrogênio, né?